Olá, tudo bem? Bem-vindo a mais uma conversa. Desta vez é uma conversa especial porque não será dentro do livro do Apocalipse. Hoje é 4 de abril de 2021, o domingo da Semana Santa, o domingo que é chamado Domingo da Páscoa, o domingo em que se comemora a ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. E é sobre esse tema que eu quero falar, eu quero compartilhar com você. É que Jesus ressuscitou e se manifestou a muitas pessoas. A Bíblia fala em Lucas 24, versículo 5, que algumas mulheres, no primeiro dia da semana, que é o domingo, bem cedinho, correram para o sepulcro com alguns aromas, com algumas coisas para perfumarem o corpo de Jesus. Então, chegando lá no túmulo, aquela pedra que estava na frente do túmulo tinha sido removida. E elas viram ali dois varões com vestes resplandecentes, que perguntou para elas assim: por que procurais entre os mortos aquele que vive? Ele ressuscitou, ele não está mais aqui. E ele vai adiante de vocês para a Galiléia, como vos disse. Então os anjos falaram para aquelas mulheres: por que procurais o vivo entre os mortos? Então Jesus ressuscitou. A Bíblia registra muitos fatos que comprovam a sua ressurreição. Por quê? Porque Jesus, ele é aquele que se revelou a Marta, na casa de Marta, de Maria e de Lázaro. Quando Lázaro havia morrido, Jesus demorou 2 dias para ir à casa de Lázaro, quando soube que ele estava enfermo. E depois que ele chegou, durante a viagem demorou mais um pouco, quando ele chegou, Lázaro já tinha morrido e estava sepultado há 4 dias. E Marta, ao se encontrar com Jesus, ela chorou e disse assim: Senhor, se o Senhor tivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Mas ele disse: ele há de ressurgir, Marta. Ela disse: eu sei que ele há de ressuscitar, né? Ele há de ressurgir na ressurreição do último dia. Então Jesus disse assim: Marta, eu sou a ressurreição e a vida. Eu sou a ressurreição e a vida. E aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. Então Jesus é a ressurreição e a vida. Como que poderia a morte segurar Jesus? Como poderia a morte subjugar Jesus? Este foi um dos objetivos pelos quais Jesus veio para morrer. Foi para morrer e ressuscitar dos mortos. Para vencer a morte em nosso lugar. Para vencer a morte e aplicar o poder da sua ressurreição nas nossas vidas. E a gente pode verificar isso pelos evangelhos. Jesus apareceu também, além das mulheres, apareceu a 2 de seus discípulos no caminho de Emaús. E foi muito interessante porque ele começou a perguntar: o que vocês estão conversando aí tão animadamente? Aí eles disseram: você não está sabendo que sacrificaram Jesus, crucificaram Jesus, aquele varão de Deus, né, que era poderoso em palavras, em atos? Nós pensávamos que ele ia permanecer em Israel para restaurar Israel da mão dos seus inimigos. E depois Jesus se revela a eles. E então compartilha tudo o que estava escrito na lei de Moisés, nos profetas, nos salmos, isto é, no Antigo Testamento, sobre Jesus, de que ele deveria padecer. Então ele apareceu a esses 2 discípulos de Emaús. E depois que ele apareceu a esses 2 discípulos, eles correram para os apóstolos. E os apóstolos estavam com medo, estavam trancados em determinado lugar, com medo dos judeus, né, da perseguição. Mas aqueles 2 discípulos, correndo, chegaram e disseram: olha, ele apareceu para nós. Nós então percebemos que era Jesus quando ele partiu o pão. E depois ele desapareceu. E enquanto ele falava para os discípulos, Jesus aparece no meio deles e disse: Pai seja convosco. E aí ele disse: não tenham medo, eu não sou um fantasma, né? Vocês têm alguma coisa aí para comer? Porque um fantasma não come nada, ele não tem ossos. Então toquem aqui em mim. Podem ver que eu tenho, que sou eu mesmo, eu ressuscitei. E eles ofereceram para ele peixe e um pouco de mel, e ele comeu na presença deles. Mas tinha um dos seus 12 discípulos que não estava presente. Era Tomé. E o texto do Evangelho fala que Tomé, depois que eles se encontraram com Tomé, eles disseram: olha, Jesus apareceu, Jesus ressuscitou, apareceu para nós, apareceu para as mulheres, apareceu para os discípulos de Emaús, e etc. Aí Tomé disse assim: não, eu não acredito.
Eu não creio que ele tenha ressuscitado. Eu só acredito se eu tocar no lado dele, se eu vir os pregos, a marca dos pregos nas mãos e nos seus pés. E então, alguns dias depois, Jesus aparece para os 11, né? E Tomé estava junto. E Jesus se apresenta e diz assim: Tomé, vem aqui e toca aqui no meu lado, e olha as minhas mãos e olha os meus pés. E não sejas incrédulo, mas crente. Isto é, não seja uma pessoa incrédula, mas creia na minha ressurreição. Então, Tomé se humilhou, se ajoelhou e disse: Senhor meu e Deus meu. Então Jesus disse: porque tu viste, tu creste, bem-aventurados aqueles que não viram e creram. Nós não vimos Jesus como os discípulos o viram ressuscitado daquela forma. Mas muitos tiveram também visões de Jesus, né? Interessante que depois Jesus foi para Galileia e ele se encontrou com seus discípulos. Na verdade, depois que ressuscitou e antes de subir ao Pai, ele ficou 40 dias com os seus discípulos, dando as últimas instruções. E depois ele subiu visivelmente do monte, de um dos montes que fica próximo de Jerusalém. Ele subiu visivelmente, ele foi assunto ao céu. E mais ou menos, na verdade a Bíblia fala, mais de 500 discípulos assistiram Jesus subindo ao céu. Jesus subiu lentamente e eles ficaram observando até que ele se ocultou nas nuvens. Interessante que quando eles estavam olhando para as alturas, apareceram para eles 2 varões com vestes resplandecentes, né, um ao lado do outro ali, com eles naquele aglomerado de pessoas, e perguntou assim, e falou assim: o que vocês estão, por que vocês estão olhando para as alturas? Esse Jesus que vocês acabaram de ver subindo ao céu, a ser assunto ao céu, ele voltará dessa mesma forma, né, visivelmente, né, para os que o aguardam para a salvação. Então ele foi visto por muitos irmãos. Jesus realmente ressuscitou dos mortos, porque ele é a ressurreição e a vida. Na verdade, ele é a primícia da ressurreição. Paulo, escrevendo aos Coríntios, no capítulo 15, ele diz assim: na ressurreição tem esta ordem: primeiro Jesus, primeiro as primícias, depois nós, né? Depois nós, quando ele arrebatar a igreja, então vai acontecer mais uma parte dessa ressurreição. Muitos serão ressuscitados, né? Muitos sairão dos túmulos, ouvirão a voz do Filho de Deus e sairão para a vida eterna, né? Também a Bíblia fala em Atos, no capítulo 9, que é a narrativa da conversão de Saulo. Saulo era um grande perseguidor da igreja de Jesus, dos discípulos de Jesus. Mas Saulo, quando ia para Damasco, na Síria, para perseguir os cristãos, para amarrá-los, prendê-los, trazê-los presos para Jerusalém, ele teve um encontro com Jesus, um encontro dramático, porque uma luz muito forte, ao meio-dia, brilhou, né? Não foi a luz do sol, porque já era meio-dia, era no deserto. Mas foi uma luz muito intensa, e ele caiu por terra, juntamente com seus companheiros. E ele ouviu uma voz dizendo: Saulo, Saulo, por que me persegues? Por que você está me perseguindo? Ele disse: quem é que está falando? Ele disse: eu sou Jesus a quem tu persegues. Mas levanta-te e entra na cidade, porque te será dito, orientado o que tu deves fazer. Saulo não imaginava que Jesus estava vivo. Saulo não imaginava que Jesus realmente tinha ressuscitado. Ele pensava que isso era uma história mal contada, uma mentira dos discípulos que estavam torcendo a verdadeira religião. Ele entendia que a verdadeira religião era o judaísmo, né? O judaísmo sem Jesus. Mas Jesus se revelou para Saulo de Tarso e ele se transformou em Paulo. E também a Bíblia fala que Jesus apareceu para João quando estava preso na ilha de Pátimos. E Jesus se revelou para ele, e ele teve uma visão de Jesus glorificado. Seu rosto brilhava como o sol. Os seus olhos eram como relâmpago. Ele ouviu a voz de Jesus falando com ele, como voz de muitas águas. E quando ele o viu, ele caiu como morto. Mas veio aquele personagem, colocou a mão direita sobre a cabeça de João e disse assim: não temas. Eu sou o primeiro e o último, e aquele que vive. Eu estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho as chaves da morte e do inferno. E aí, o apóstolo João descobriu quem era. Era Jesus, porque foi ele que morreu e ressuscitou. E aí Jesus disse assim: olha, eu vou te dar visões do futuro, e você vai enviar
para todas as minhas igrejas. Né? Então, o apóstolo João também teve essa experiência extraordinária com Jesus ressuscitado. Né? Ele já tinha visto Jesus em Jerusalém, na Galileia, e no final da sua vida, já de idade, ele teve as visões do Apocalipse e a visão de Jesus. Na verdade, o Senhor Jesus tem se manifestado a todos os seus discípulos que amam a sua palavra. Ele prometeu isso no Evangelho de João 14, verso 21. Ele diz assim: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama também será amado por meu Pai. E eu me manifestarei a ele. Então ele vai se manifestar. Ele está se manifestando a todos aqueles que amam a sua palavra, e ele vai se manifestar a todos aqueles que ainda vão amar a sua palavra, né? Ele tem se manifestado a pessoas de todos os credos. No mundo inteiro nós temos ouvido testemunhos que o Senhor Jesus tem se revelado a essas pessoas. E por que Jesus tem se revelado? Porque elas têm se arrependido dos seus pecados e invocado o nome do Senhor Jesus. Portanto, arrependa-se dos seus pecados e invoque o nome de Jesus com sinceridade de todo o seu coração, e ele também se manifestará a você. Por quê? Porque ele é a ressurreição e a vida. Aquele que nele crê nunca morrerá, né? E aquele que vive e crê nele nunca morrerá. E aquele que já morreu, ele ressuscitará para a vida eterna. Então creia em Jesus, invoque o seu nome, né? Faça como Davi falou. Davi escreveu assim: ó, provai e vede que o Senhor é bom. Se você gostou desse vídeo, compartilha com pelo menos um dos teus amigos. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, uma feliz Páscoa, né? Seja feliz com Jesus, porque só com Jesus a gente realmente é plenamente e eternamente feliz. E até o próximo, ou a próxima conversa, se Deus quiser.